Olá, beleza? Tudo bem aí com você, estudante, se preparando aí, né, para concurso, sei, mas também o estudante aí do ensino médio. Bom, eu sou o Edivan, estou cursando licenciatura em Letras na língua portuguesa e vamos abordar um pouquinho hoje sobre tipo textual, narração. Bom, você acha que sabe tudo, né? Ah, narração é aquele conto, o que a gente fala, o que a gente viu, a gente vai narrar um fato. Só que quando a gente vai perceber alguns detalhes, a gente começa a compreender que narração vai muito mais além, porque a partir de agora nós vamos hoje aprender a estrutura narrativa, nós vamos aprender o que são os elementos da narrativa, compreender o conceito da narração, e também ver os aspectos narrativos. Como que a gente pode distinguir isso, né? Como que a gente pode formular ou criar também, quem sabe, criar uma narração ou alguma coisa do tipo. Bom, primeiro a gente precisa entender o que de fato é um texto narrativo. O texto narrativo nada mais é do que a gente descrever, né, ações ou discorrer um fato, né, que detém ali o personagem, o tempo, o espaço, e também contar, né, alguns fatos ou acontecimentos. Aí pode ser cronológico, pode não ser também, vai depender muito da situação. E a gente vendo aqui, por exemplo, os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Os elementos da narrativa são quando você vê ali um discurso, por exemplo, primeiro, desculpa gente, onde que a gente encontra os textos narrativos? O texto narrativo ele pode ser encontrado onde? Pode ser encontrado nas fábulas, nas lendas, até mesmo uma piada, né? Filme, novela. Aí pode ser encontrado, né? Livro de romance. E aqui a gente vê alguns tipos de narração, né? Então, vamos lá aos elementos da narração. O que são os elementos? Os elementos é quando essa narração ela apresenta ali o narrador. Tá, mas o narrador pode ser qualquer pessoa, né? Tá narrando. Não, pois é. Aí é que tá o detalhe. Porque a gente precisa distinguir quem é o narrador. Se o narrador ele é um narrador onisciente, se ele é um narrador observador, ou se ele é o narrador personagem. Porque se o personagem é o próprio narrador, então agora eu vou saber que é o narrador personagem. Mas se de repente o narrador ele está fora da história que ele está contando, então esse narrador é um narrador observador, é aquele que observou a história e agora está contando, né, o fato, o acontecimento e apresentando os personagens. Mas tem o observador onisciente, que é aquele que conhece as minúcias da história, também as minúcias do personagem, ele sabe os sentimentos, as emoções do personagem e ele conhece detalhes. Né? Tem um enredo o enredo nada mais é do que a trama em si, né? A introdução, o desenvolvimento, a conclusão é toda a parte, né, da trama, né? Tem os elementos que faz parte também o personagem, e aí o personagem pode ser o protagonista da história, o antagonista, pode ser também coadjuvante. Então, dentro dos personagens existe essa caracterização também do personagem. O tempo pode ser um tempo específico, um tempo cronológico, um tempo psicológico, porque se o tempo ele é específico, pode ser também ali contado fragmentos, né, cortados em fragmentos e não seguindo uma cronologia. Pode ser psicológico, pode ser as memórias, relatando os sentimentos do pensamento, o momento, né? Então pode ser uma narração, né, as lembranças dele, e às vezes nem sempre segue esse tempo cronológico. O espaço, né, é importante destacar dentro da narração o espaço, se o espaço ele é físico, se ele é emocional, psicológico ou se ele é social. E você vai identificar isso dentro da narração, dentro do contexto. Também, né, nós temos ali as estruturas da narrativa. Que como é que eu consigo montar ou formular uma narração? Poxa, você vai ver ali a apresentação, que é a introdução, você vai discorrer ali os personagens, o tempo, quando está ocorrendo, né? E aí isso pode ser marcado pelos aspectos narrativos, né? E a gente vai vendo também depois o desenvolvimento, o clímax da história, aquele ponto, né, que culmina, onde a história toda se torna bonita, emocionante, é o ponto central. E depois o desfecho, que nada mais é do que a conclusão e a resolução das ideias, né, dos conflitos gerados dentro da narrativa. Então a narrativa não é aquele contexto simples que a gente apenas contar um fato. Aqui nós estamos vendo as características, os elementos que são determinantes para reconhecer uma narração, os aspectos da narrativa também e a estrutura que tem
uma narrativa, para que eu, como aluno, possa começar a desenvolver essa narrativa, ok? Beleza? Um forte abraço a todos.